Ahí. Preocupação no YouTube, eu preciso da senha do Afrocham, precisa abrir Gmail. Por favor, fala bem rápido. Ya. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Honorable señor Rui Mukaje, presidente de AfroChamber, señores participantes de esta reunión virtual, es un gran honor para mí que el señor presidente de AfroChamber, señor Mukaje, ha tenido a bien ceder a mi humilde persona para dirigir las primeras palabras de apertura de este encuentro tan importante, para hablar sobre los desafíos y oportunidades que esta institución puede ofrecer al continente africano en general y a la zona CEMAC en particular. Antes de continuar, quiero ante todo agradecer al señor presidente de esta Cámara afro-brasileña por la confianza unánime que han depositado a nuestro compatriota, excelentísimo señor don Gregorio Bo Camó, como representante de AfroChamber en todos los países de África Central, CEMAC, a la vez que me dirijo muy respetuosamente a mi compatriota señor Bo Camó, en nombre del personal de esta misión diplomática, nuestras sinceras felicitaciones, deseándole éxitos para estas nuevas funciones que le han sido confiadas. Honorable señor presidente, señoras participantes, la República Federativa de Brasil y Guinea Ecuatorial mantienen excelentes relaciones de amistad y cooperación durante varias décadas. Es por esta razón tenemos abiertas las sedes de misiones diplomáticas en las dos capitales, Brasilia y Malabo respectivamente, como signo de dar un nuevo dinamismo a las excelentes relaciones diplomáticas ya existentes. Es en este sentido que nuestro país viene teniendo diferentes relaciones de cooperación en diferentes sectores como político, económico, sociocultural, formación de recursos humanos, etcétera, etcétera. La República de Guinea Ecuatorial, con el hallazgo de reservas de petróleo y gas en la década del 90, fue una oportunidad para el país en desarrollar los diferentes sectores, tal como de las infraestructuras, en toda la geografía nacional, utilizando los ingresos del petróleo y el gas para financiar los principales proyectos innovadores. Todo ello bien definido después de la primera conferencia económica nacional, con la cual se determinó los principales pilares a desarrollar. Actualmente, una prioridad fundamental es de diversificar la economía más allá del sector de petróleo y gas, motivo por la comprensión del papel del sector privado como principal motor de crecimiento y creación de empleos. El gobierno de nuestro país tiene las puertas abiertas, invitando a los inversores internacionales a aprovechar las enormes oportunidades ofrecidas por la diversificación económica y el Plan Nacional de Industrialización en las áreas estratégicas como los de sectores de agricultura, ganadería, pesca, minería y petroquímica, turismo y servicios financieros. Hablando de la agricultura, la República de Guinea Ecuatorial
posee una rica biodiversidad con varios casos de especies únicas en fauna. La alta calidad de sus recursos, tales como la madera, el cacao, le otorgan el sobrenombre de la perla de África. Tiene un alto potencial para el desarrollo de una producción agrícola. Posee un clima favorable para todo tipo de cultivos tropicales y subtropicales. Suelo fértil, precipitaciones favorables y abundantes reservas de agua. Este sector ofrece oportunidades excepcionales para el desarrollo de pequeñas iniciativas locales de industria. Honorable señor presidente de la Cámara de Comercio Afro-Brasileña, antes de concluir mi intervención, quisiera informar también al auditorio que los 55 estados de la Unión Africana tomaron una decisión unánime en la creación de una zona de intercambio de libre comercio intercontinental, iniciativa tomada durante la 18ª sesión ordinaria de la Conferencia de la Unión Africana en enero 2012, cuyos objetivos principales de la zona son la creación de la Unión Aduanera Continental, libre circulación de personas, productos y servicios, así como inversiones. 2. Dinamizar intercambios interafricanos. 3. Mejorar el sector industrial africano, etc. Este ambicioso proyecto de la Unión Africana tiene también como objetivo relacionarse con otros continentes y países, como es el caso de las perspectivas para el partenariado África-Brasil. Finalmente, felicitar al señor presidente de la Cámara de Comercio Afro-Brasileña, señor Rui Mokage, y todo su equipo por la organización de esta reunión virtual, esperando que los debates durante la misma servirán para reforzar la cooperación económica África-Brasil en general y África Central en particular. Al nuevo representante de la zona CEMAC, conociendo su capacidad de gestión, así como la experiencia acumulada en su persona, empleará su saber hacer para atraer a los inversores brasileños en nuestra zona de África Central, CEMAC, para un intercambio comercial de beneficio mutuo. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por escuchar mis breves palabras. Gracias. Nós é que agradecemos, embaixador Juan Dong, pelas palavras. Passaremos agora a palavra para o embaixador do Brasil na Guiné Equatorial, o embaixador Evaldo Freire. Seja muito bem-vindo, embaixador, e, por favor. Meu caro Rui, não sei se você está me vendo aí, eu, de qualquer forma, apareço numa telinha pequenininha. Não é da mesma maneira como apareceu aqui o meu querido embaixador Juan Dong, a quem saúdo também, com essas distâncias tão próximas entre Brasil e Guiné Equatorial. Mas, antes de tudo, gostaria de saudá-lo, Rui, pela grande iniciativa de divulgação das oportunidades existentes entre o Brasil e a Guiné Equatorial. Eu acho que você fez muito bem em começar, pelo menos, apostando nesta parte da África, nessa região da África Central, porque eu diria que as oportunidades aqui, ao longo dos 5 anos em que eu me encontro no posto, são bastante ricas.
como tudo na África, a gente costuma dizer, entre todos aqueles que chegam, né, em busca de um trabalho ou do exercício da sua função, a gente tem um tempo que às vezes não corresponde ao nosso tempo, com aquela necessidade de apresentar resultados para ontem, anteontem, como muitas vezes encontramos no nosso país. E esse tempo que, por sorte, tive de poder perscrutar e encontrar um pouco mais da história do país, me permitiu efetivamente ver que há muitas oportunidades para aprofundar os laços entre o Brasil e a Guiné Equatorial. Eu faço menção inicialmente às palavras do embaixador Ndong, quando ele reiterou as oportunidades que foram abertas ao longo da iniciativa que começou, de fato, com a descoberta no Plano de Desenvolvimento Nacional, que corresponderia ao Horizonte 2020. A primeira estimativa de desenvolvimento da Guiné Equatorial com vistas a ser um país emergente já neste ano mesmo, por razões que nós conhecemos, com a queda dos preços do petróleo, ocorrida principalmente a partir de 2014. Infelizmente, o país não pôde ser bem sucedido nesse aspecto de atingir as metas inicialmente concebidas. Ou seja, a partir do ano de 2020, pela quantidade de recursos que foram desenvolvidos para estimular a infraestrutura local, já seria possível, efetivamente, você delinear um país onde você teria uma infraestrutura bem estabelecida e a partir da qual se poderia fomentar, então, efetivas metas voltadas para o desenvolvimento dos serviços financeiros, do turismo, da agricultura e diversas outras áreas, como o desenvolvimento florestal, que estariam entre as áreas consideradas pelo Plano Horizonte 2020 como as alternativas que o país poderia desenvolver em relação ao petróleo e gás, até então a grande fonte de divisas, né, do país. Para isso, seria interessante ter em vista também uma coisa, né? O petróleo efetivamente começou a ser explorado a partir do final dos anos 90, aqui na Guiné Equatorial, mais ou menos em torno de 1996, e efetivamente grandes investimentos patrocinados pelo governo começaram a ser feitos no começo do ano 2000. A nossa embaixada está aqui desde 2006, instalada fisicamente, porque já existia embaixada, só que anteriormente a base dela estava sendo feita a partir do Gabão, em Libreville. Mas, efetivamente, com o desenvolvimento que a Guiné Equatorial passou a ter, com os grandes investimentos feitos pelo governo e, principalmente, com as perspectivas promissoras que se delineavam, né, com a produção de petróleo e gás, que levaram, inclusive, a Guiné Equatorial, é bom a gente ter presente, boa parte da década dos primeiros anos de 2000, de 2010 até 2014, 2015, era o país com a renda per capita mais elevada da África, mais de $20 mil de renda per capita. É um país de 1 milhão de habitantes com 20 bilhões de produção do produto interno bruto. Então, a partir daí, você facilmente poderia ver o potencial que esses recursos traria para estimular a economia da Guiné Equatorial. E daí, portanto, né, esse interesse todo que nos traz a perspectiva de aprofundamento dos laços entre o nosso país e a Guiné Equatorial. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, mesmo dentro de um contexto que agora é adverso, não só para a Guiné Equatorial, mas para todo mundo, né? Porque nós estamos, além da própria situação da pandemia, que fez com que, efetivamente, as economias do mundo todo entrassem num processo de recessão brutal, e, ao mesmo tempo, o fato de que isso tivesse sido agravado pela queda também brutal, que se poderia dizer, dos preços do petróleo, efetivamente o país ainda mantém recursos suficientes para fazer frente, nem que seja a uma situação emergencial. Ele ainda está... Hoje,
convivendo com essa situação emergencial, mas isso não abateu absolutamente as expectativas de desenvolvimento do país e do próprio governo em aprofundar laços ou desenvolver alternativas na economia. Como o embaixador Juan Dong acentuou há pouco na sua intervenção, o país tem alternativas que vão desde uma agricultura com um potencial gigantesco. A terra neste país é fertilíssima, tem um cacau de qualidade maravilhoso. Eu poderia citar várias frutas aqui que eu sinceramente, olha que eu sou, como brasileiro, apreciador de frutas e de primeiríssima qualidade, como são as nossas frutas. Mas aqui, efetivamente, você tem um abacaxi fantástico, você tem uma manga de uma qualidade excelente e, sobretudo, um cacau de primeiríssima qualidade de exportação. Um cacau que tem até o nome de Sampaca, que faz assim uma espécie de referência no cacau produzido aqui. É um cacau que pela quantidade de gordura, ele necessita menos manteiga para a produção do chocolate. E isso faz com que ele tenha esse diferencial de qualidade à frente de muitos cacaus produzidos no mundo todo. A partir daí, você vê um potencial que pode ser devidamente aproveitado. Mas, dentro das diversas outras situações. Então, colocando assim, basicamente, tendo em conta, efetivamente, nas características da Afrochamber, indo direto a pontos que seriam cruciais, e, efetivamente, depois eu me coloco à disposição para aprofundar com todos vocês, eu poderia dizer, efetivamente, que vejo grandes oportunidades em diversos setores, mas, sobretudo, tendo em conta este país já com uma infraestrutura montada. Este é um país que já tem portos montados, tem aeroportos, quase, eu diria, o aeroporto está praticamente já acabado, está efetivamente em vias de finalização, um aeroporto internacional de primeiríssima qualidade. Tem vários portos, sendo 2 deles de águas profundas, há 3, mas, digamos, de caráter mais comercial. Tem um porto de Bata, que é a maior cidade do país, localizada na região continental, né? Porque o país aqui tem essa característica. Ele tem a região de Bioko, tem Malabo, onde fica a capital, que fica na ilha de Bioko, tá? E é exatamente a região produtora de óleo e gás, fica no entorno da ilha. É uma região offshore, de produção offshore. É por aí também onde se estão baseadas as maiores referências em termos de produção petrolífera, em termos de empresas voltadas ao setor de óleo e gás. Agora, na parte continental, você tem mais população, você tem um porto de Bata, um porto de águas profundas, onde pode ser muito estimulado e facilmente facilitada a entrada para a África Central, tá? A partir do escoamento de produtos para a região da África Central, a partir de Bata, que são 150 quilômetros. De Bata até os Camarões, você basicamente atravessa o país todo com 150, no máximo 200 quilômetros, basicamente. Entendeu? Porque aqui é um país pequeno, do tamanho de Sergipe, basicamente, então facilmente cruzável, mas por estradas magníficas, estradas todas recém-construídas, de primeiríssima qualidade, 2 pistas para ir, 2 pistas para voltar, acostamento dos 2 lados. Então, em 1 hora você atravessa. Então, o que eu quero acentuar com isso são exatamente essas características que tornam a Guiné Equatorial um país que é promissor nesse sentido. Agora, para não falar demais, mas necessariamente falando, eu diria o seguinte: há desafios a serem transpostos. E acho que, a partir desses desafios, é que a nossa cooperação será mais do que bem-vinda. Eu diria, para colocar assim em outras palavras, agora, por conta dessa situação financeira mundial e por conta da crise e do petróleo e da pandemia, o país viu-se obrigado a diferir as suas metas, antes de país emergente a partir deste ano, para a partir de 2035. Tá? Se deu mais um período. Agora, esse período é onde eu vejo também grandes oportunidades para a Afrochamber, para os seus afiliados, para todos aqueles que querem estar presentes aqui, que basicamente podem ser transpostos, estas oportunidades podem ser transpostas através de capacitação, sobretudo de pessoal, porque a infraestrutura existe.
mas a capacitação ainda requer uma presença importante, seja da nossa cooperação, seja da entrada de empresas brasileiras interessadas em compartilhar essas oportunidades com as empresas locais, com auxílio da Câmara de Comércio e, sobretudo, com a presença do que eu saúdo também do Dom Gregório Bocomou aqui com a gente, como representante da Câmara. E acho que são oportunidades que se abrem e tendo presente também o futuro desenvolvimento do mercado comum africano, né? Como foi também lembrado pelo embaixador Juan Ndong, né? do líder mercado africano, com 55 países. Tudo isso ainda é em processo de aprofundamento, mas já iniciado. Só para concluir, eu não poderia deixar de lembrar, além dessa parte da capacitação, um assunto que eu ressalto como de grande interesse para os nossos laços comerciais, econômicos e de cooperação. 2 grandes pontos. Primeiramente, uma cooperação em que a vertente do desenvolvimento da língua portuguesa possa ser melhor aprimorada e, sobretudo, uma cooperação também na situação de ter em conta o desenvolvimento do setor financeiro do país. É um setor financeiro que se torna fundamental, sobretudo porque o governo tem como lema fazer da Guiné Equatorial uma Singapura africana. Ou seja, você tem toda uma infraestrutura que já está montada, mas necessita de capacitação de mão de obra. E, a partir daí, N situações poderão ser devidamente aprimoradas. Eu começaria, se fosse o caso, com a nossa experiência financeira, com a situação de um país que desenvolveu todo tipo de aplicações, aplicativos e desenvolvimentos de caráter financeiro, sobretudo uma excelente oportunidade para o lado brasileiro. Mas, enfim, eu não quero tomar muito tempo, porque outros estão aí à disposição, mas quero também dizer que estamos aqui, seja nesse momento aproveitando o nosso webinar ou depois, inteiramente à disposição de todos os interessados. Mais uma vez, agradeço a Fruchemba e saúdo a iniciativa do meu amigo Rui Mucage, mais uma vez. Muito obrigado. Embaixador Freire, ótimas palavras, obrigado. Pelos 5 anos que está aí, realmente está dominando a matéria, está dominando. E eu falo, né, e aí é uma palavra também para o embaixador Juan, e nós, quando vamos à Guiné Equatorial, né, eu acho que estamos à sombra da Ceiba, né? Aí eu acho que a gente se apaixona pelo país, né? Então eu viajei, eu estive em Mongomo, eu estive em Bata, eu fiquei 10 dias na Guiné Equatorial na primeira vez que fui, e aí depois fui mais umas 4 vezes, né? Então foi assim, eu me sinto, eu já falei isso para o embaixador Juan Ndong aí, que eu já não vou precisar mais de visto para ir para a Guiné Equatorial. Né? Já sou um equatoriano também. Né? E o embaixador Evaldo Freire sabe muito bem, né, que a gente, apesar de ter nascido em Angola, nós também nos sentimos brasileiros. Né? Sou um brasileiro de coração e hoje estar à frente da Afro Chamber para poder levar essa experiência acumulada pelo Brasil para o nosso continente. Nós sabemos que o Brasil tem muito em colaborar, então nós vamos escutar, hoje vamos ter uma representação muito forte do pessoal da Guiné Equatorial. Temos também a presença do Eduardo Teixeira e do Valdemar Camata. Eduardo Teixeira é o nosso diretor de agribusiness. Falou do cacau. O cacau eu comi lá na Guiné Equatorial, um cacau caseiro, feito totalmente de uma forma pronto, ali em casa, né, caseiro mesmo, e achei excepcional. O gosto é diferente e, de fato, o Guiné Equatorial tem esse potencial agrícola de trabalhar produtos de alta qualidade, sem falar do mercado das flores também, por ser um país tropical, é muito interessante. Então, temos muito da experiência brasileira e o objetivo desse seminário hoje é justamente falar sobre essas oportunidades, comunicar isso aos brasileiros que não tiveram essa oportunidade que nós tivemos, embaixador Freire, de estar, né, em Bata, de estar em Malabo. Então, é isso. E pelas suas palavras, nós podemos ser teletransportados, né? Viajamos um pouquinho e vemos que o embaixador também fala com paixão, né, da Guiné Equatorial.
Então, eu fico muito feliz e agradeço mais uma vez a palavra e a presença dos senhores embaixadores, embaixador Juan e do embaixador Evaldo também. A presença dos senhores assim, premia, né, de muito esse nosso webinar, agrega muito o valor, porque nós entendemos que, acima de tudo, né, os países estão ávidos por ter e aumentar essa presença. E agora eu gostaria de passar, então, a palavra para o Eduardo, o nosso diretor de agro. Ele vai falar um pouquinho do agro brasileiro, né? E assim os nossos irmãos guineanos também saberão. E, na sequência, então, teremos as palavras do nosso representante na SEMAC, Dom Gregório Borrocamun, que ele é também o responsável por nossa ida à Guiné Equatorial. Né? Na altura, nós tivemos o privilégio de estar com o presidente e foi muito bem organizado. Na altura, ele era o presidente da Câmara de Comércio, das Câmaras de Comércio de Bioko e da região toda da Guiné Equatorial. Então, é um privilégio hoje termos-lo como representante. Então, eu vou agora passar a palavra ao Eduardo e a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Está todo mundo me ouvindo aí? Boa tarde, obrigado pela passagem de palavra, presidente Rui. Eu queria fazer uma referência ao embaixador Juan, embaixador Evaldo, colega Ernesto, Dom Gregório, Dom Benjamin, presidente Rui, colega Camata e demais participantes aí do webinar. Esse é o meu primeiro webinar aí como diretor de agronegócios, né, Rui, da Afro Chamber. O que muito me honra, que eu venho trabalhando nessa área aí há mais de 10 anos, que eu venho atuando forte aí com agronegócios, principalmente com máquinas e implementos agrícolas, que eu vejo que é o grande propulsor de economia de qualquer país que pretende ser sustentável na questão agrícola, né? A mecanização agrícola é extremamente importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, né? Essa proximidade, né, essa pandemia que nós vimos enfrentando aí nos últimos meses, né, desde o começo do ano, também nos trouxe muitas oportunidades, né? Essa oportunidade que nós temos tendo aqui de conversar com vocês que estão na Guiné, alguns em Brasília, outros em São Paulo, eu, por exemplo, estou no sul do Brasil. Isso é uma coisa que nos traz oportunidades, né? Nos traz oportunidades e a gente tem que fazer isso de uma forma mais regular a partir desse momento de pandemia. Vai voltar ao normal, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, e aí a gente tem que fazer isso com mais regularidade, que isso nos traz conhecimento, nos agrega, nos coloca de frente com pessoas que a gente pode conversar e que a gente pode trocar ideias e aí conseguir galgar aí caminhos bacanas aí principalmente entre essas duas nações aí, que é a Guiné Equatorial e o Brasil. O Rui me convidou para fazer aqui uma apresentação, e como é a minha primeira apresentação como diretor do agronegócio, eu queria trazer para vocês aqui um perfil básico do agronegócio brasileiro. Eu vou trazer uma apresentação para que vocês entendam, né, como é que está o agronegócio brasileiro, e depois eu quero fazer um link com isso para a Guiné Equatorial. Tá? Eu vou trazer aqui a apresentação. Só um momentinho. É isso aqui que eu quero. Ok? Estão vendo todos aí? Tudo ok? Tudo ok, tá. Eduardo. Estamos vendo. Maravilha. Vamos lá. Bem. Ok. O agronegócio brasileiro. Tá? O que é o agronegócio brasileiro? Nós temos aqui um slide, tá, que mostra um pouquinho alguns dados aqui sobre o agronegócio brasileiro. De uma forma geral, tá, o PIB do agronegócio do Brasil, ele equivale a o PIB do agronegócio equivale a 25% do PIB do Brasil, tá? O PIB do Brasil, ele é avaliado em torno de 2 trilhões de dólares, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da cotação do dólar. Aqui ele está em reais, tá? Então, a gente está falando de um PIB de agro aí de 25% sobre 2 trilhões, de 500 bilhões de dólares, mais ou menos. Isso faz do Brasil um dos principais players no agronegócio mundial.
tá? Para vocês terem uma ideia, dentro desse PIB do agro, de que é 25%, nós temos pecuária e agricultura. No Brasil, nós temos aí 30% desse PIB é pecuária e 70% é agricultura. Então, o Brasil tem 70% de agricultura e 30% de pecuária dentro de um PIB aí de 500 bilhões de dólares, mais ou menos, tá? Partindo aqui para uma próxima lâmina, tá? Para vocês terem uma ideia. Isso aqui é extremamente importante, tá? Eu gosto de falar bastante sobre isso aqui, porque isso aqui é a mão de obra no agronegócio. O agronegócio ele não só gera riqueza para as pessoas que operam o agronegócio, como ele também gera riqueza para toda a comunidade. Ele mantém as pessoas no campo, trabalhando, ele gera riqueza, ele gera sustentabilidade dentro de uma região, né? E eu acho que isso é importante da gente discutir. Por exemplo, o agronegócio ele está equiparado aqui a 33% da mão de obra do Brasil. Ali, ó. O total de trabalhadores no Brasil tá, é em torno de 95 milhões. Desses 95 milhões, 30 milhões estão ligados ao agronegócio. Então, a gente está falando de 33% das pessoas que trabalham com o agronegócio. Ok? Então, esse é um dado importante. Aí nós temos a agricultura, a indústria, o comércio e o serviço. Dentro desses 33% aí que trabalham no agronegócio no Brasil, 42% trabalham na agricultura, no campo, né? Seja na pecuária ou seja no plantio, que é um número extremamente relevante, é um número alto também, ok? Passando adiante aqui, tá? Um outro dado que eu acho que é importante da gente compartilhar é o nosso panorama geral aqui, tá? Do ranking mundial do Brasil em exportação. Em açúcar, o Brasil é o primeiro produtor e o primeiro exportador de açúcar do mundo. Café, primeiro produtor e primeiro exportador. Suco de laranja, primeiro produtor e primeiro exportador. Soja, é o segundo produtor e o primeiro exportador. Carne de frango, segundo produtor, primeiro exportador. Carne bovina, segundo produtor, primeiro exportador. Milho, terceiro produtor, segundo exportador. Óleo de soja, quarto e segundo. Farelo de soja, quarto e segundo. É o complexo da soja. Algodão é o quinto e o quarto. Quinto produtor e quarto exportador. E a carne suína, que a gente não tinha carne suína aqui do Brasil. Carne suína surgiu nos últimos 15, 20 anos. O Brasil não era um país que produzia e exportava carne suína. Hoje nós já somos aí o quarto produtor e o quarto exportador do mundo em carne suína, ok? Só para vocês terem uma ideia do tamanho dos nossos principais mercados de produção e exportação. Passando aqui abaixo, tá? A gente tem uma pauta das exportações no agronegócio do Brasil, certo? O complexo de soja, isso falando de toda a exportação do Brasil. O Brasil exporta mais ou menos, para vocês terem uma ideia, em torno de 220 bilhões de dólares por ano, regularmente. Já chegamos a 250 bilhões antes da crise de 2009, a gente exportava 250, hoje estamos exportando 220 mais ou menos bilhões de dólares por ano. Desses 220 bilhões, em torno de 33% é o complexo de soja. 16% é o complexo de carnes, depois tem etanol, produtos florestais, café, cereais, couros, sucos, fibras e têxteis, fumo e demais produtos. Então é uma pauta bem variada. Dentro do agronegócio a gente tem uma pauta de exportação bem variada. Tá? Continuando aqui, isso aqui é extremamente importante, né? Porque a gente vê aí muita gente falando que o Brasil desmata, o Brasil explora, o agronegócio é vilão. Eu vou mostrar para vocês aqui com dados, tá? Que isso não é a verdade. 66,3% da área do Brasil são áreas de florestas nativas. É o país que mais tem áreas de florestas nativas no mundo. Aqui, 66,3% são áreas preservadas, né? Intocadas. 30% são áreas agrícolas, tá? Mas dentro dessas áreas agrícolas que nós temos aí, que são 30%, 21% são pastagens, né? E 8% apenas são lavouras. Então, a gente consegue produzir tudo isso que eu falei para vocês, utilizando uma área de 8% do nosso território com agricultura
e uma área de 21% com pastagens, que é o total de 30%. Ou seja, a gente tem aí 66% do nosso território preservado, de matas nativas, de matas preservadas. Isso é importante da gente conversar, da gente mostrar, né, que o que falam não é exatamente da maneira como falam. A informação é muito deturpada quando falam do Brasil, né? Isso se dá muito ao meu ponto de vista, né, de competidores internacionais aí que querem que o Brasil não seja a potência que ele é. Só que, infelizmente, nós somos. Felizmente para nós e para os nossos amigos africanos também, né, que são parceiros, o Brasil é uma potência no agronegócio mundial, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, 3,5% do território são cidades. Apenas 3,5% do território brasileiro são cidades e infraestrutura, que a gente chama de infraestruturas de cidades, né? Ok? Passando adiante aqui, isso aqui, ó, é a disponibilidade de terra e água no mundo, tá? Isso aqui é importante também para vocês terem uma ideia aqui, ó. O primeiro é o Sudão, né? Com disponibilidade aqui de terra, mas pouca disponibilidade de água. Essa linha azul aqui, ó, que está subindo e descendo, é a água. E essas torres aí é a terra. Então o Brasil aqui, ó, tem muita disponibilidade de terra arável e tem muita disponibilidade de água, né? Vocês podem ver ali que a linha azul está alta e a torre ali está alta. Aí tem o Sudão, que tem terra, mas tem pouca água. O Brasil tem bastante terra e água. Depois tem Rússia, Austrália e Argentina. Então, a gente tem aí... Ah, e uma coisa importante. No agronegócio, disponibilidade de água não significa ter um rio correndo do lado da plantação. Isso significa tecnologia. A gente tem o exemplo ali do nosso cerrado brasileiro, que depois eu vou passar um vídeo rápido para você, se eu conseguir aqui acessar ele, que era uma região seca há 20, 30, 40 anos atrás, e a terra foi tratada e a irrigação foi tecnificada, e hoje é uma das regiões mais produtoras de soja e milho que existe no mundo, tá? Passando adiante aqui, próximo, aqui, ó, evolução da safra de grãos, é isso que eu falei para vocês na apresentação anterior, tá? Dê uma olhada aqui, por favor, nessa parte, na parte preta aqui, ó, que é a parte da área plantada. Pode ver que desde 1977 até épocas atuais, a gente tem uma área plantada aqui, esses conezinhos pretos aqui, tá? Ela não mudou muito. A nossa área plantada, ela mudou muito pouco, de 77 para cá. O que nós evoluímos na produção? Essa área verde aqui, ó, essa área verde é a produção. Então, nós, com a mesma área plantada que a gente vem trabalhando, basicamente a mesma, subiu muito pouco. De 77 para cá, a gente evoluiu absurdamente na produção. O que é isso? Tecnologia, né? Isso é tecnologia, isso é maquinária agrícola, isso é preparo de terra, isso são os órgãos que nós temos no Brasil aqui fazendo um trabalho de ponta e um trabalho forte para que a gente consiga e conseguimos ficar no topo do mundo em relação à produção de alimentos. Próximo gráfico aqui. Eu estou indo mais ou menos rápido assim, porque eu sei que o tempo é curto, tá? Porque eu não quero tomar o tempo dos outros palestrantes. Isso aqui é pós-produção total de alimentos no Brasil, tá? Esse gráfico aqui é extremamente importante. Olha aqui, ó. Consumo médio de 250 quilos por habitante ano. Digamos que que uma pessoa consome em média 250 quilos de alimento, ok? O total de toneladas aqui, ó, que o Brasil consegue produzir para alimentar essas pessoas é 395 milhões de toneladas. Isso equivale a 1,5 bilhões de pessoas no mundo, ok? Ou a população inteira do Brasil em 7,6 anos. Hoje o Brasil consegue alimentar por ano 1,5 bilhão de pessoas no mundo, só o Brasil, produzindo alimentos. Então o Brasil está entre os 3 maiores, se não o maior, produtor de alimentos no planeta. Ok? E aqui eu trago para vocês, tá? Como é que nós chegamos a esses números que eu mostrei para vocês, que muitos de vocês conhecem, eu tenho certeza, mas outros talvez não conheçam. Como é que nós chegamos nesses números? Como é que nós conseguimos, nos últimos 50 anos, nos tornar uma potência em produção de alimentos no mundo? Basicamente com esse slide aqui, tá? Isso aqui, ó, the livestock chain e the planting chain, a cadeia da pecuária e a cadeia do plantio, tá? Isso aqui é the livestock chain, é a cadeia da pecuária, fase 1, fase 2 e fase 3.
estrutura física e ventilação para a pecuária, mecanização da alimentação animal. Aqui é a cadeia do leite que eu estou trazendo, né? Milking, Cooking and Storage of Milk. Isso aqui é estocagem do leite, é processamento de leite, é ordenha, né? Isso aqui é uma cadeia, essa aqui é outra. É a cadeia do plantio, preparação de solo, plantio, harvest and distribution, que é a colheita e distribuição, e storage, que é o armazenamento. Isso aqui são processos de mecanização agrícola, né? Todo país que quer chegar num patamar de alta produção agrícola, isso independente do tamanho do país, a gente pode ter um país menor, como a Guiné Equatorial, que queira ter uma sustentabilidade alimentar dentro do seu país. É possível implementar isso através de cadeias, né? Cadeias de plantio e cadeias de pecuária, e através de mecanização, através de preparo de terra, através de apoio de instituições. A gente tem aqui no Brasil várias instituições que podem apoiar, por exemplo, a Guiné Equatorial num processo como esse, né? Então, isso é extremamente importante, porque a gente possa aí, de repente, desenvolver em conjunto. Aí já fica aí um desafio para o embaixador Evaldo e para o embaixador Juan, né? Que a gente possa desenvolver um conjunto, um programa de mecanização agrícola, um programa de preparo de terra. A gente tem semente no Brasil, a gente tem máquina, a gente tem irrigação, a gente tem tecnologia, temos a Embrapa aí, que é referência mundial em produção de alimentos. O que eles fizeram ali com o Cerrado é case internacional, que o Cerrado é uma vegetação e é um clima muito semelhante que a gente encontra em vários países da África, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante e que nos tornou o Brasil, nos últimos 50 anos, player mundial, né, em produção de alimentos. Eu quero ver se eu consigo passar aqui, presidente Rui. Aqui, esse é o final da minha apresentação, tá? Esse é o final da minha apresentação. Eu quero ver se eu consigo passar um vídeo aqui, tá? Eu vou tentar. Aí, se eu conseguir, eu passo. Caso eu não consiga, aí a gente passa adiante, tá? Só um momentinho, por favor. Deixa eu fazer um share aqui. Share screen. Deixa eu ver aqui. Cloud. Share tela. Aqui. Aí tu me... Ó, tela inteira. Eu gostaria de passar esse vídeo aqui, tá? Tem som? Mas como o vídeo é interativo, Agora sim. podemos deixar correndo, né? Esse som agora é o meu. Se você quiser comentar, Eduardo, você que já assistiu o vídeo. Eduardo, se você quiser comentar sobre o vídeo, tranquilo, porque o som não está saindo, tá? Oi, provavelmente ele está ouvindo o áudio do vídeo que ele está passando e nós não estamos, então ele não nos ouve, tá? Não, perfeito. Por aí. Tranquilo. Deixa o vídeo falar. Não corta agora. Mas o vídeo é autoexplicativo, só de olhar a gente conviveu com essa história toda de desenvolvimento a partir da pesquisa da Embrapa e que fez o Brasil se tornar hoje um dos maiores players mundiais do agronegócio. Bem, o tema de agricultura é um tema muito interessante, né, para ser levado, por isso o Eduardo começou agora a trabalhar muito forte nesta área. Como ele mesmo bem colocou, ele está localizado no Rio Grande do Sul. E nós tivemos o privilégio, há 4 anos, de termos o atual ministro
da Agricultura da Guiné Equatorial, aqui no Brasil, atendendo uma feira no Rio Grande do Sul, que é a Feira de Esteio. Então, nós o convidamos, né? Na altura ele era um técnico do Ministério, né? E hoje ele é o Ministério da Agricultura. Então, nós entendemos, por isso trouxemos o tema de agricultura para ser debatido aqui hoje, para ser mostrado nesse evento, como sendo aquilo que o Brasil faz de melhor e aquilo que a África como um todo precisa, e Guiné Equatorial também, pela posição, né, que a Guiné Equatorial ocupa, uma posição estratégica, né? Nós falamos de um país, mas como bem falou o embaixador Evaldo Freire, tem uma fronteira muito próxima com o Camerun e que distribui ali para toda a região, né? E que tem um potencial. Então, o Brasil pode, né, além das soluções financeiras, que já são uma realidade, né, pela produção de petróleo, mas também o Brasil pode colocar, ou pode ser ali uma fonte, um centro para atender ali a região. Então, esse é o nosso projeto, né? Por esse projeto nós temos trabalhado aqui na Câmara, mas entender que o Brasil é agro, e o agro é necessário para o continente africano. Nós temos já uma parceria muito próxima com a Embrapa, e mais até do que com a Embrapa, com empresas, né, algumas das quais nossas associadas aqui em São Paulo, que têm essa tecnologia e que trabalham diretamente beneficiando dessas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. Nós entendemos que é urgente, né, que a Embrapa também esteja presente no continente, já esteve antes, mas eu acho que pode ser feito de novo isso, e naturalmente o corpo diplomático aí brasileiro, né, e aí o embaixador Freire e os companheiros vão estar aí à frente de liderar, né, esse movimento, essa presença maior da Embrapa no continente africano. Então é isso que nós queremos. É uma grande empresa, de fato mudou muito, e muitos dos agricultores também, né, que trabalham aqui no Brasil, eles iniciaram do sul do país. Então, por isso nós temos o Eduardo. Agradeço, Eduardo, pelo vídeo. Nós não podemos escutar uma pena que não teve áudio aí. O áudio, né, do vídeo, mas muito bem As colocado. imagens foram autoexplicativas. Exatamente. Então, eu vou passar agora, sem mais delongas, a palavra para Dom Gregório Borrocamo, para que fale aí de parte de Guiné. Então, teremos aí alguém falando um pouco de portunhol agora. Don Gregorio, es muy bienvenido. Usted sabe que es un hermano nuestro y es un gran placer tenerte y los demás compañeros de Guinea Ecuatorial. Por favor, la palabra con ustedes. Sí, buenas noches, señores panelistas. De verdad, escuchando la palabra de los dos embajadores, me quedo muy corto, porque ellos prácticamente son gente de mucha experiencia, han presentado lo que es Guinea Ecuatorial con su amplia experiencia, del embajador Juan, del señor Evaldo, que son compañeros que de verdad están demostrando su capacidad y van a desarrollar esta cooperación. En primer lugar, quiero agradecer a la directiva de Afrochamber, particularmente a su presidente, señor Luis Mucaje, por la confianza depositada en mi persona para ser el representante de la CEMAC en esta prestigiosa institución. Como lo dice el título de este webinar, estamos hablando de los desafíos y oportunidades en el presente para la construcción de un futuro próspero. En mi calidad de representante en la zona CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de África Central, institución subregional que cuenta con 6 países, Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y la República del Congo, con una población de más de 44 millones de habitantes, en los que 6 países somos miembros de la comunidad francófona, a excepción de Guinea Ecuatorial, que es el único país de la comunidad de lengua portuguesa, de la CPLP, de donde Guinea Ecuatorial no solamente es miembro de la CPLP, sino somos cofundadores de la Confederación Empresarial de la CPLP, de donde yo soy vicepresidente, en la que podemos presumir que tenemos un gran potencial
en la subregión y particularmente en Guinea Ecuatorial, como lo han dicho los embajadores, de grandes riquezas naturales y grandes oportunidades para cualquier inversor y unas leyes atractivas que garantizan cualquier inversión en nuestra subregión y particularmente en Guinea Ecuatorial. Una población joven dispuesta a participar en partenariado con las empresas brasileñas, con diferentes empresas, de los cuales podemos aprender muchísimo e intercambiar experiencias con las diferentes empresas brasileñas. Conforme el plan de acción que cada uno de los diferentes países tienen, porque hablando de Guinea Ecuatorial, como lo dijo el embajador Evaldo, Guinea Ecuatorial acaba de aprobar hacer una conferencia para el plan 2035. Pero antes hemos hecho el plan Horizonte 2020, que prácticamente se ha cumplido a un 90 y pico % de ejecución, cosa que es en muy pocos países del mundo se registra, porque Guinea Ecuatorial ya tiene todas las infraestructuras prácticamente hechas y no para nada se habla de que seamos la base de coordinación para la CEMAC y poder trabajar con los 6 países. Porque como el que os está hablando, he llevado dirigiendo las cámaras consulares de la CEMAC durante más de 8 años. Entonces, pienso que esta función de representante de la zona CEMAC no será un gran problema y coordinaremos para que desde nuestra oficina subregional podamos hacer que nuestra presentación con Brasil se pueda reforzar mucho mejor y ser más prácticos. Porque en este periodo de coronavirus, como lo han dicho los embajadores, es un tiempo de ser más prácticos. Debemos reforzar la cooperación para que podamos utilizar nuevas técnicas para mejorar las economías de los países y crear más empleo. Yo pienso que con esta coordinación de la oficina y la iniciativa que tiene Afrochamber, esto hará que por lo menos se puedan crear empleos, industrializar los países de África Central, mucho más como Guinea Ecuatorial, que prácticamente los jóvenes empresarios y emprendedores tienen iniciativas para poder trabajar, pero con la experiencia de Brasil podremos asociar para hacer muchos negocios. Contamos con el respaldo del Estado ecuatoriano que apoya fuertemente al sector privado y al mismo tiempo con unos bancos sólidos que pueden acompañarnos para el desarrollo en todos los sectores, empezando desde el turismo, la agricultura, y me alegra que el compañero ha hecho una buena presentación de agronegocios, porque nosotros la experiencia que tuvimos cuando visitamos la ciudad de No Me Toques en la feria y pudimos tener experiencia con varias empresas de Brasil, es el tiempo que podamos desarrollar esta cooperación. No se preocupen, compañeros. En mi humilde persona puedo decirles que lo que me concierne a mí para coordinar esos trabajos, vamos a tener éxito. Este trabajo lo estamos haciendo hoy con Guinea Ecuatorial. Próximamente me tocará estar desde el panel en Camerún con los compañeros de Camerún. Otro día estaremos en Gabón, así en Chad, sucesivamente en los 6 países. Inclusive, estoy sugiriendo al presidente Ruy Mucaje que pienso que nuestra área de actuación vamos a ampliarlo quizás muy pronto a la CAC, porque Afrochamber debe ser grande y Afrochamber no nació en la innovación de quedarse para ser pequeño. Debemos ampliar nuestra cooperación para que sea más efectiva y más fructífera para los diferentes países, todos africanos. Estoy a vuestra entera disposición y les agradezco por esa confianza y las felicitaciones que me han dado los compañeros, así como los panelistas que me siguen. Decirles que no les voy a defraudar, estoy a vuestra entera disposición como un servidor de más para poder contribuir al desarrollo de nuestras relaciones. Muchísimas gracias. Muito bem, Don Gregório, falou a voz da experiência.
Entonces, yo creo que toda la experiencia que haya acumulado durante su vida será colocada a servicio de Afrochamber y por eso nosotros de Afrochamber estamos muy felices con su presencia en nuestro equipo. Entonces, sem mais, Dom Gregório falou sobre jovens, né? Então vamos falar agora com um jovem que trabalha na área de banco, que é o Ernesto Izimi. Ernesto, muito bem-vindo e conte-nos aí o que é o CCI Bank, o que vocês têm feito, como podemos melhorar os negócios entre Brasil e Guiné Equatorial. Qual o papel do banco nesse processo? Muito boa noite, né? Que nós estamos aqui à tarde, mas você já é boa noite aí para você. Sí, buenas noches, compañeros, copanelistas todos. Primero, en nombre de la institución que tengo el honor de representar aquí esta noche, CCI Bank, agradecer a Afrochamber y a su presidente en particular, y por qué no a su representante en la zona CEMAC, haber tenido el acierto de elegir a CCI Bank para representar al sector de la banca de Guinea Ecuatorial en este webinar. Todos, muchas gracias. CCI Bank Guinea Ecuatorial, para una breve presentación, decirles que es una institución bancaria creada en 1994 para aportar soluciones globales y originales adaptadas a las preocupaciones tanto de los particulares, de las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, así como el Estado de Guinea Ecuatorial. Ofrecemos con precisión y eficacidad todos los servicios clásicos de un banco comercial. Y precisarles que somos el banco con más experiencia en nuestra plaza financiera y tenemos el cuota de mercado de 42,8% en créditos a la economía, 56% de fondos propios, 32% de los depósitos de la clientela y un total balance global del 42% en lo que comporta el balance general de los 5 bancos que operan en Guinea Ecuatorial. Esas cifras son actualizadas a 30 de junio de 2020, la fuente del Banco Central, la BEAC. Esas cifras, queridos copanelistas, el CCI Bank, un socio privilegiado para el gobierno de Guinea Ecuatorial, en el marco del acompañamiento en su política de puesta en marcha de su plan de desarrollo nacional, la gran moderna, en todo el terminal, la promoción y la iniciativa privada con las empresas que ejecutan dichos proyectos, poniendo a su disposición un personal multicultural, multidisciplinario, reconocido por la calidad de sus consejos. Actualmente nuestros principales objetivos son reforzar nuestra presencia en el sector de particulares y de las pequeñas y medianas empresas a través de la mejora continua de nuestra oferta permanente a todos los actores económicos para que se beneficien no solo de nuestros productos, sino también de nuestras soluciones adaptadas a sus necesidades, ofreciendo una queremos afianzar como un actor principal en el despliegue de la banca digital en Guinea Ecuatorial, con una puesta a disposición a nuestros clientes de tarjetas internacionales Visa y Mastercard y regionales GMAC, interoperables completamente en toda la subregión de la CEMAC, y servicios por el mobile banking y el e-banking. Cabe señalarles, como han señalado los excelentísimos embajadores, que Guinea Ecuatorial está inmersa en la segunda fase de su plan de desarrollo. Una vez finalizada la puesta de infraestructuras de base, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, hospitales, universidades, para un desarrollo armonioso, fase en la que debo precisarles Guinea Ecuatorial lideró una financiación de hasta el 72%, según datos del Banco Central, a fecha a datos del balance del 31 de diciembre del 2014, siendo claramente el banco que ha acompañado al Estado y a las empresas en la fase de transformación
capacidad de hacer frente a las exigencias y retos, desafíos, cuando el mercado así lo requiere. Esta segunda fase, que está más acentuada, como lo ha precisado el embajador señor Juan, en la diversificación económica del país, turismo, servicios financieros, creación de un tejido agroindustrial atractivo, atracción de inversión directa extranjera, esperamos contar con muchas empresas brasileñas, entre otros. Tantas oportunidades y nichos a explotar mediante la entrada en juego de nuevos inversores. CCIBank Guinea Ecuatorial, gracias a nuestra experiencia y solidez, se posiciona como el banco referente para liderar esta nueva etapa y siempre estará presente para mostrar el camino e inclusive de anticipar de manera constante las necesidades y demandas de sus clientes. Tal es la política que gobierna nuestras acciones y estrategias. Gracias al saber hacer de nuestro personal, apoyamos y asistimos a la detección de las principales oportunidades gracias a nuestro profundo conocimiento del mercado, proponiendo las diferentes alternativas posibles, evaluando constantemente los diferentes riesgos del momento y convenir con el cliente el mejor algoritmo posible para el éxito de sus inversiones. Estos diferentes servicios encuentran su punto álgido a través de una gran red de agencias descentralizadas que cooperan con filiales, oficinas Francia, China. Esto, panelistas, es de una manera un poco resumida para no alargar lo que ofrece CCIBank. Confirmarles, como acaba de decir el señor Gregorio Bocamo, la banca de Guinea Ecuatorial está completamente por inversión extranjera y anima a Brasil a través de Afrochamber de formar parte de esta nueva etapa. Os garantizamos flexibilidad, modernismo y solidez financiera suficiente para financiar nuestros proyectos y asistirles y acompañarles a lo largo de todo el proceso. Muchas gracias por ese tiempo acordado. Me quedo a su disposición en caso de necesitar cualquier otra precisión. Ernesto, muchas gracias por la presentación. Como un joven, fuiste directo al punto. Solamente precisamos ver dónde está, cuántos millones tenemos para el proyecto Afrochamber Guinea Ecuatorial de CCIBank. Mas yo cuando estuve en Guinea Ecuatorial, estuve en CCIBank. Es una bonita agencia, el central. Yo creo que ahí las empresas brasileñas tienen proyectos buenos, nosotros podemos desarrollar. Tenemos don Gregorio en campo, ustedes tienen contacto con ellos y nos empezaremos entonces a trabajar muy fuerte. Tenemos más un joven aquí de Guinea Ecuatorial, las novas que tenemos, que es el representante del consorcio empresarial de Guinea Ecuatorial, señor Benjamín Roma. Señor Benjamín, muy bienvenido. Contigo la palabra. Hay que tirar el micrófono. Yo creo que está mutado. Bueno. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad y esta confianza depositada en mi persona. Estoy contento de ver a nuestro santísimo señor embajador que nos representa. Nosotros No sé si tenemos que hacer lo siguiente. Yo creo que Ernesto, Benjamín y don Gregorio están en el mismo sitio. Entonces, por eso está dando una interferencia en el micrófono. Es importante que se pueda, Benjamín, por favor, use el ordenador de don Gregorio, porque ahí podremos escucharlo y desliga su conexión, así estará mejor.
Agora solamente activar el micrófono. Sí, creo que me escuchan ahora, Sí, ¿no? creo que me escuchan ahora, ¿no? Sí, creo que me escuchan ahora. Sí, creo que me escuchan ahora. Tiene que desligar su móvil, su celular. Os problemas técnicos fazem parte, né, das novas tecnologias, a gente tem que se acostumar a isso. Na primeira sessão que eu tive do Zoom também foi um pouco disso. Mas agora, com a palavra, o senhor Benjamin Evita Omar. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora bien. Gracias. Pues bueno, lo que decía yo, que la verdad estoy profundamente agradecido viendo a tantos talentos que que han precedido mi intervención, nuestro embajador, el presidente, el embajador de Guinea en Brasil y todos los demás que han participado, y la verdad, sinceramente, yo no tengo nada más que decir, porque lo han resumido prácticamente todo, porque este es el perfil de Guinea Ecuatorial hoy. Y nosotros como consorcio de empresas estamos aquí para dar cobertura a los operadores económicos e inversores que vengan a Guinea Ecuatorial para que puedan invertir con garantías. Yo creo que Guinea Ecuatorial es un país que tiene un perfil a nivel de África. ¿Por qué? Porque tiene un instrumento que es muy importante, que es la paz, que es lo que todo el inversor busca, la tranquilidad donde puede venir a poner su dinero y que no tenga problemas. Entonces, yo creo que las reformas, se han hecho todas las reformas posibles para que haya un abanico, una plataforma donde el inversor pueda encontrar todas las herramientas posibles para poder invertir. Tenemos los puertos, los aeropuertos, tenemos todas las infraestructuras de calidad. Simplemente nos falta ahora tecnología, y por eso nosotros queremos invitar a las empresas brasileñas para que a través de los joint ventures que podemos entre nosotros podemos interactuar, pues podamos levantar el sector privado de Guinea. Tal como pueden entender, el sector privado de Guinea todavía está en fase embrionaria. Estamos empezando poco a poco. ¿Por qué? Porque no había una cultura empresarial. Yo creo que ustedes han estado aquí, lo han visitado, no había una cultura empresarial, pero desde 2016 el consorcio de empresas ha venido a dar respuesta a estas deficiencias que había. Guinea Ecuatorial no solamente es la CEMAC. Nosotros, yo creo que el señor embajador ha hablado sobre una zona de libre comercio. Nosotros el año pasado estuvimos, en este mismo año, sí, por el mes de febrero hemos estado en Addis Abeba, en Portugal, para la integración de la Guinea Ecuatorial CELECAF. Entonces, es una gran zona de libre comercio donde un inversor no solamente se limita aquí en Guinea ni en la CEMAC, porque hay otros países también. Son 25 países en los que podemos hacer negocios con ellos, y de Guinea que sirva como plataforma. Guinea Ecuatorial necesita de Brasil. Cuando yo veo los números de Brasil, me sorprenden bastante. Muchas de las cosas que importamos vienen de Brasil. El pollo, como yo he estado viendo ahí, que es el fango, el arroz, todo viene de Brasil. Entonces, ahora estamos en fase de industrializar nuestro país. ¿Qué menos que vengan las empresas brasileñas a montar industrias de carne, industrias de arroz, industrias de tal? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues nosotros también vayamos aprendiendo poco a poco de Brasil. O sea, nosotros pensamos que esa oportunidad que tenemos hoy con la AfroChamber sería una herramienta muy positiva para la fase en la que estamos hablando, que es de industrialización. Guinea Ecuatorial, el gobierno ha dispuesto una zona de una zona franca, una zona económica especial, una en Bini, en la parte de Bata, y la otra aquí en Bioko, donde las empresas extranjeras pueden instalarse sin pagar los impuestos, ¿no?, durante un tiempo, tal como se hace en otros países. O sea, el gobierno ha dispuesto de herramientas suficientes a través del Ministerio de Comercio de todas las oportunidades posibles para que la gente pueda venir a invertir, los empresarios puedan venir y sentirse como en casa. Hay garantías jurídicas, hay la defensa de inversiones, hay nuevas leyes que aventajan a los inversores. Por lo tanto, a través del consorcio nosotros estamos dispuestos y abiertos a apoyarles en cualquier momento que vengan, y que ustedes también nos transfieran la tecnología de conocimiento que tiene Brasil, porque Brasil es un mundo.
Yo solamente ver las estadísticas ya me daban ganas de coger el billete e irme a Brasil. Por lo menos que sea un año ahí a aprender de cómo se hacen las cosas ahí, porque nos falta el saber hacer las cosas. Así que una vez más, gracias a ustedes, la verdad, sinceramente, de corazón. Hay muchas oportunidades, no las puedo nombrar ahora, en todos los sectores. Hay alguien que ha mandado un chat ahí que hablaba de residuos. Nos falta todas esas condiciones de cómo se transforman los residuos, ahora que se habla del impacto ambiental, todas estas cosas, del medio ambiente, del cambio climático. Nos falta tecnología para que nos enseñen cómo se pueden resolver los residuos. Nos falta la formación, nos falta el tema del sector financiero, desarrollar las finanzas nuestras, y estamos también trabajando en el tema hemos creado ahora un fondo de inversión. Un fondo de inversión donde los inversores pueden estar aportando su capital y desarrollando proyectos consecuentemente. Por lo tanto, una vez más, agradecerles y oye, estamos dispuestos y abiertos para cualquier cosa, cualquier tipo de consulta que ustedes necesiten. Muchas gracias. Ok, Benjamin, muchas gracias por la participação. Agradecemos, né, o Benjamin, um jovem também ativo aí nessa questão dos empresários, e nós vemos que hoje realmente é muito importante a presença dos empresários para que a economia vá adiante, né? E nós estamos dentro daquilo que é o projeto que os embaixadores também colocaram, né, as oportunidades que podem ser vistas em Guiné Equatorial e como o Brasil efetivamente pode cooperar nesse sentido. E aí nós queremos ter um painel agora, uma ideia de como é de fato essa imagem, como essa imagem está hoje. Para isso nós convidamos então o professor Valdemar Camata Júnior. O professor Camata, ele foi superintendente do SEBRAE, então apoio à pequena e à média empresa, ele tem uma experiência muito grande dentro do sistema, é economista de profissão. Então, vai trazer alguns números para falar como está a realidade entre Guiné Equatorial e Brasil hoje, e aí podermos, então, chegarmos para os finais desse encontro, desse webinar. Professor Valdemar, a palavra é contigo. Muito bem. Muito boa tarde aos que estão aqui no Brasil e boa noite aos que estão um pouco mais distantes. Eu vou apresentar aqui alguns indicadores, serei bastante rápido, mas vou mostrar como é o fluxo comercial, como está o fluxo comercial da Guiné Equatorial com o mundo, e especialmente como está esse fluxo com o Brasil. E já aproveitando, como o nosso amigo Eduardo apresentou aí o agronegócio, eu não vou ser repetitivo em falar de agronegócio, mas dá uma notícia aqui para o Eduardo, que o Brasil não é mais o segundo produtor mundial de soja. A nossa nova safra vai superar a safra americana em 30 milhões de toneladas, e o Brasil, então, oficialmente vai passar a ser o maior produtor mundial de soja e maior exportador mundial de soja. Mas eu quero dizer isso para dizer o seguinte: a África, senhores, a África é, sem dúvida, e será, sem dúvida, a maior fronteira agrícola do mundo. É só começar. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A África tem 30 milhões de quilômetros quadrados. A gente pode aí retirar a parte do deserto, mas toda a parte, a partir da linha do Equador abaixo, tem toda a similaridade com a condição brasileira. Então, nós temos muito por fazer, sim, e vamos fazê-lo. Eu vou aqui compartilhar, então, a minha tela para mostrar aos senhores, rapidamente, uma apresentação. É assim, para a gente falar, então, dessa movimentação da economia da Guiné. Aqui está o espaço, como o nosso embaixador Evaldo. Aliás, essa tranquilidade, toda essa paz, meu amigo, meu embaixador. Será que dá tempo de eu ir para o Instituto Rio Branco e começar a estudar diplomacia, para ir para um lugar desse, com essa tranquilidade? Olha, 200 quilômetros de comprimento e mais a parte, mais 120 quilômetros nessa parte do continente. Temos também as duas ilhas, a Isla Anobon e a Isla de Bioko,
onde fica a capital Malabo. Um país com 28 mil quilômetros quadrados de área, 1.300.000 habitantes, que são números divulgados pela própria Nações Unidas. Um PIB de 13,3 bilhões em 2019, divulgação do Banco Mundial. E olha, a gente sabe que esse PIB ele reflete aí esse período de queda de preços do petróleo, que deu uma reduzida em todo o ambiente de produção de petróleo, gerou um impacto. Mas isso é PIB a preços reais, a preço de mercado, já descontada a inflação, que, por sinal, na Guiné Equatorial é mínima, uma inflação bem semelhante à inflação brasileira de hoje. O PIB per capita está em 10.179 dólares. Meus amigos, esse é o terceiro maior PIB per capita de todo o continente africano, ficando apenas atrás de Seychelles e Ilhas Maurício, que, os senhores sabem, são apenas ilhas, territórios pequenos de ilhas. E a Guiné Equatorial é o terceiro maior exportador de petróleo da África subsaariana. Pensando, então, nesse fluxo de comércio, vejam as exportações da Guiné. Principais produtos exportados, a gente sabe, está ali o número de 2019, 88% é combustível, é petróleo. Né? Depois, produtos químicos orgânicos, madeira e artigos de madeira. E aí vem itens mínimos, ferro e aço, mercadoria não especificada, máquinas, equipamentos, aparelhos. Veja, esses itens aqui abaixo, tirando aqui pedras preciosas e metais, mas nós temos que, provavelmente, são produtos reexportados para países vizinhos, provavelmente, mas num valor em percentual das exportações realmente é muito pequeno, de um total do ano passado de pouco mais de 5 bilhões de dólares exportados. Quem são os compradores dos produtos exportados pela Guiné? O primeiro comprador da Guiné é a China. Importou cerca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares no ano passado. Depois vem a Índia, Espanha e Estados Unidos. Só esses já levam mais de 60% das exportações da Guiné Equatorial, tem o destino a esses 4 países, China, Índia, Espanha e Estados Unidos. Depois Singapura, Portugal, Coreia do Sul, Holanda, Alemanha, Brunei. E o Brasil está no 18º lugar nesse ranking de cliente, de comprador de produtos. Não, nós vamos ver especificamente de combustíveis, de petróleo. Importações. As importações da Guiné Equatorial, elas já são mais diversificadas, sim, porque é a questão do abastecimento, máquinas, aparelhos mecânicos, reatores. A gente sabe que o Brasil é um exportador de máquinas e implementos também, para abastecer esse mercado. Bebidas, destilados, vinagres, equipamentos elétricos, TV, som, artigos de ferro e aço. Aí vem carnes e miudezas combustíveis, aeronaves, veículos e acessórios, navios, barcos, mobília, roupa, plástico, e aqui uma gama de itens. Mas a gente sabe que o mais relevante aqui são a parte de equipamentos mecânicos. Quem são os fornecedores nessa pauta de importações que no ano passado chegou a 960,8 milhões de dólares? Estados Unidos, maior fornecedor das importações da Guiné Equatorial, depois Espanha, China, Itália, Reino Unido, Holanda, França, Nigéria, Alemanha, esqueci de traduzir ali, perdão, e Turquia. O Brasil é o 17º fornecedor para a Guiné Equatorial. Vamos olhar para essas parcerias comerciais, apresentando aqui quem são os países que promovem o maior superávit em saldo de balança comercial da Guiné. Considerando assim exportações e importações, a China deixa 1 bilhão e 600 milhões de dólares no caixa, a Índia deixa pouco mais de 950 milhões de dólares no caixa, depois a Espanha, Singapura, Portugal, Coreia do Sul, Estados Unidos, Holanda, Brunei, Taipei, Alemanha. O Brasil também participa com alguma coisa, a gente vai ver especificamente a parte que trata do Brasil já já. Parceiros comerciais que têm uma relação deficitária, ou seja, que mais vendem do que compram da Guiné Equatorial. O maior déficit está aí na relação com a França,
relação com a Bélgica, a Finlândia, a Turquia, Reino Unido, Noruega, Marrocos, República Tcheca, Polônia, Itália, Mauritânia e Canadá são os principais aí a produzirem esse déficit específico entre países, tá? Entre parceiros. Mas o saldo é esse aí, olha, um superávit no ano passado superior a 4 bilhões de dólares em balança comercial para a Guiné Equatorial. E com o Brasil, aí, meus amigos, vocês podem imaginar, puxa vida, é só isso? E eu vou olhar para o lado cheio do copo, que é o seguinte. Nesta relação onde o Brasil compra especificamente combustíveis, 34 milhões de dólares no ano passado, que é praticamente nada, nós já chegamos em 2017 a comprar o dobro, a importar o dobro, né? Mas as importações brasileiras da Guiné Equatorial, limitada a combustíveis derivados, ela representa apenas 0,68%, menos de 1% do total das exportações da Guiné Equatorial. Já aquilo que nós enviamos à Guiné, que foi apenas 9 milhões de dólares no ano passado, é um número pífio, é um número muito pequeno, é um número que não representa o potencial de relações comerciais que pode se estabelecer com este país. Mas, especificamente, vocês vão ver aí que o principal item é a carne, né? Depois bebidas, cereais e farinhas, outras preparações de carnes, peixes, depois o açúcar, mais alguns produtos de origem animal, artigos de pedra, cimento e amianto, material de construção, mais peixes e crustáceos, rações para animais, máquinas e equipamentos, etc., mas em números muito pequenos, que não denotam, não demonstram o grande potencial que nós temos, mas fica óbvio esse potencial. E aí eu chamo a atenção para itens aqui que são essenciais para se colocar na mesa, que é a questão do agronegócio, que já foi falado, agricultura, pecuária e pesca, os itens como algodão, café, cacau, especialmente frutas. No setor madeireiro, o Brasil tem uma grande expertise em manejo florestal sustentável, que é por esse caminho que se inicia. Desenvolvimento industrial e petroquímica, investimentos em infraestrutura, que podem continuar acontecendo com dimensões muito importantes na Guiné Equatorial, serviço financeiro, educação e qualificação profissional, além dos demais serviços e turismo. E aí eu vou aqui, então, interromper o meu compartilhamento de tela para dizer aos senhores o seguinte. Eu sei que foi rápido. Nós vimos um país com exportações acima de 5 bilhões de dólares, importações abaixo de 1 bilhão de dólares, um saldo acima de 4 bilhões de dólares, o que demonstra a capacidade de pagamento dos seus compromissos externos, porque está gerando divisas. Mas eu quero aqui compartilhar o pensamento quando a Afrochamber eu tinha 10 minutos, faltam 2. Vício de professor universitário, que tem tempo determinado para chegar no fim da aula, né? Faltam 2 minutos, eu quero usar esses 2 minutos aqui da seguinte maneira, meu presidente, o embaixador Evaldo, de quem eu tenho uma inveja suave, de poder ficar num país assim tão tranquilo, na costa africana do Atlântico, especial, mas é assim. Quando a Afrochamber conversa, dialoga com seus parceiros e diz assim, a África é a bola da vez, a África é a nova fronteira e vai ser, sem dúvida, um dos maiores players mundiais do agronegócio. Eu quero chamar a atenção para todos para o fato de que nós temos 50 anos de desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio e estamos esperando o quê para transferir essa tecnologia aos parceiros em África? Eu acho que já passou da hora. E mais, toda vez que olham para o continente africano pensando vou abastecer, vou exportar, pensa-se em obter excelentes resultados com suas exportações. Mas o mais importante é olhar para os parceiros e os países em África, e é como estamos olhando hoje para a Guiné Equatorial, pensando, eu exporto para atender uma necessidade imediata. Eu observo para detectar aquilo que eu posso produzir na Guiné Equatorial e em África com vantagens competitivas, sejam elas comparativas ou absolutas. E, em seguida, eu observo
que tecnologias eu vou transferir para fazer isto acontecer? Porque aí sim eu estarei dentro de um mercado de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 300 milhões de consumidores. Aí sim eu estarei fazendo um grande negócio. Eu não terei mais que atravessar o Atlântico, eu estarei em África, em solo africano, pronto para abastecer os vizinhos do CEMAC e de todos os demais blocos econômicos e parceiros em África, assim como a meio caminho, a mais de meio caminho da Europa e a meio caminho da China, por exemplo, que é um grande comprador mundial. Então, finalizo aqui desta forma, senhores, em tudo que a Afrochamber põe a mão em relação à África, é pensando não só no atendimento de demandas, como também na detecção daquilo que se pode fazer com potencial de negócio, com qualidade e com retorno, com vantagem, e aonde aplicaremos as tecnologias conhecidas, as nossas e as novas que estão por aí, para levá-las à África e fazer esse desenvolvimento acontecer, como a gente há muito tempo espera. E não vamos esperar mais, porque agora chegou a vez. Obrigado aí pela atenção, sigo aqui à disposição. Obrigado, professor Camata. Excepcional as suas colocações. Nós vamos já passar, né, pelo levantar de dedo aí. Por favor, embaixador Freire. Olha, antes de tudo, já que o prezado professor fez uma referência a esse outro lado do Atlântico, eu gostaria de dizer que a tranquilidade é aparente. Agora, como também poderia dizer Fernando Pessoa, não é? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, a gente vai se adaptando ao contexto. E eu garanto que aqui na Guiné Equatorial, pequenez não existe, apesar de um país pequeno em termos geográficos. Eu poderia só, a propósito disso, professor, fazer só uma referência rápida. Quando vi aí a beleza dos dados estatísticos que o senhor apresentou a respeito do comércio, da balança de comércio da Guiné Equatorial com o mundo. Achei muito interessante, mas faço uma referência que em 2014, quando eu estava vindo para cá, a nossa balança comercial estava em 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Brasil e Guiné Equatorial em 2014. O Brasil importava 1 bilhão de dólares de petróleo e exportava cerca de 100 milhões de dólares em produtos para a Guiné Equatorial. É uma coisa impressionante, para dar uma ideia da dimensão do potencial que tem esse comércio entre os dois países. É uma coisa que fica aí esse desafio para a gente, para o futuro. Resgatar e passar à frente nos números. Tá? Exatamente. Ok. Obrigado, embaixador, pela colocação. Obrigado. Nós vamos aproveitar, como nós estamos com o horário em cima já daquilo que nós programamos, vamos passar uma pergunta que foi feita aqui pela nossa audiência e já queremos agradecer a todos que estiveram conectados conosco. Esse webinar depois estará disponível tanto na Embaixada do Brasil em Malabo quanto na Embaixada da Guiné Equatorial aqui em Brasília. Nós mandaremos também uma cópia para isso e colocaremos também nas redes, porque nós entendemos que o assunto é extremamente relevante, é um país que sabe pouco e um pouco desses PDFs que foram enviados também serão compartilhados posteriormente com todos os participantes. É só nos fazer a solicitação. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui do Oséias, da Activis. O Oséias fez uma pergunta que, em parte, foi respondida pelo senhor Benjamin Evita, mas eu gostaria que o nosso representante, o senhor Gregório Borro Camon, falasse um pouquinho sobre a questão de gerenciamento de resíduos, ou a gente fala de forma mais comum de lixo, né? Como é que está funcionando, como é que isso está funcionando na Guiné Equatorial, Dom Gregório? Como existem possibilidades de usar esses resíduos, né? Tem uma tecnologia aqui no Brasil, transformar isso em energia para ser colocada. Empresas que trabalham com esse tipo de solução são bem-vindas na Guiné Equatorial, Dom Gregório? Precisa só ligar o microfone. Desligar, no caso, ou ligar, ativar. Buenas noches otra vez. Ya lo dijo el compañero Benjamín. Cuando ustedes están hablando, mirando de lo que es Guinea Ecuatorial, le puedo responder al compañero de que no mire solamente la extensión y la población de Guinea Ecuatorial, que mire por la ubicación geográfica que tenemos.
El tema de los residuos se está tratando muy poco, hay muy pocas empresas todavía, creo que solamente hay una sola, que es una empresa india que está en el país, que está trabajando. Entonces, cualquier empresa que quiere trabajar en el sector estará bienvenido. Han escuchado lo que es el panel, hay leyes atractivas, ya no digo las facilidades que hay, y una condición que en muy pocas partes del mundo existe, que es la paz, como lo dijo el compañero Benjamín, y ahora mismo lo dijo el embajador don Juan, su excelencia, ya Guinea Ecuatorial ha entrado en la Organización Africana de Libre Comercio. Entonces tenemos facilidades para no solamente aprovechar los residuos que ustedes se puede hablar de Guinea, que no mire la población ni la cantidad de residuos que se puede hacer, sino hay mucha facilidad para también atraer de los países de la subregión y poder aumentar más los residuos. Hay muy pocas empresas que están trabajando en el sector, o sea, está abierto y se le invita que pueda hacer las formalidades para venir a Guinea Ecuatorial, como base para los demás países de África Central y de la África completa. Ok, muito obrigado. Penso que... Sim, muito obrigado, então, Dom Gregório, pela resposta. Está respondido aí, Oséias. E, Oséias, você tem uma solução que é muito interessante. De fato, os países africanos têm essa dificuldade. Bem, o nosso horário já está passado um pouquinho, mas nós queremos, então, passar agora a palavra ao senhor Ernesto, só para fazer as últimas considerações. Então, iniciaremos pelo senhor Ernesto. Depois, na sequência, o senhor Benjamin, só que eu vou pedir para o senhor Benjamin, depois, quando fizer as suas consultas, as suas palavras finais, tomar o microfone lá do Dom Gregório. Depois o Eduardo faz, então cada um tem aí 1 minuto e meio para fazer as conclusões finais e passaremos então para o embaixador Juan na sequência. E, para finalizar totalmente a sessão, então, como a abertura foi do embaixador Juan, será o embaixador Evaldo Freire a encerrar esse encontro maravilhoso que foi essa tarde. Então, por favor, as últimas palavras, senhor Ernesto. Ernesto Izimi. Sí. Sí, pues una vez más reiterar nuestros agradecimientos en nombre de CCI Bank y tranquilizar a nuestros participantes, los que nos están siguiendo el webinar, decirles que Guinea Ecuatorial dispone de un sistema financiero moderno y potente, capaz de acoger cualquier tipo de inversión. Somos conscientes de nuestro rol en el país. Conocemos la importancia que tenemos porque toda la transformación que el gobierno planifique en el papel, somos un actor muy importante para materializarlo con hechos y somos conscientes y muy responsables con el peso que la historia carga sobre nosotros en este momento. Son 5 bancos, puede parecer poco, pero les aseguro, les garantizo que es bastante suficiente. Tenemos la capacidad para financiar todo tipo de proyectos. El sistema es bastante sólido, con un banco central muy equilibrado que pone las bases para que podamos ejercer nuestra vida de la mejor manera posible, con un regulador nuestro que es bastante estricto con sus regulaciones, sus normas, lo que nos obliga a ejercer dentro de mucha responsabilidad, conscientes de que banca, cuando hay problemas, economía del país, incluso de la subregión, puede llegar a tener problemas. Nosotros somos muy conscientes de eso y nos portamos de manera muy responsable. CCI Bank, como liderazgo que ejercemos con muchísima responsabilidad y orgullo, abiertos a acogerles, poner nuestra experiencia y saber hacer esos 25 años. Somos el banco más antiguo de Guinea, el más experimentado y el líder, como les dije en mi exposición, toda la inversión, toda la financiación de la transformación del país. El punto álgido siendo el del 2014, que es cuando el país realmente estaba transformándose. Llegamos a financiar la economía mediante créditos al 70%, que no es poco. Estamos parados con toda la experiencia adquirida en este tiempo para
portar toda esa solidez y esa experiencia a otros nuevos sectores para aportar nuestro granito de arena en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Horizonte Guinea Ecuatorial 2035. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, don Ernesto. Eduardo, por favor, las palabras finales. Bom, eu queria agradecer, né, o tempo de todo mundo. Eu queria dizer que nós temos aqui uma grande oportunidade, uma grande oportunidade. Nós temos aqui o Brasil com um agronegócio, uma mecanização agrícola, um agronegócio e tecnologia que nós construímos aqui nos últimos 50 anos, né? E nós temos aqui a possibilidade de transferir essa tecnologia, esse conhecimento, essa maneira de fazer agronegócio, que se tornou referência no mundo inteiro, para a Guiné Equatorial. Então, eu acho que a gente está falando de uma grande oportunidade e que a Guiné Equatorial pode se tornar aí sustentável na parte alimentar e exportar esse excedente aí para os seus vizinhos, para os seus irmãos, para a Europa, para a África, como bem foi, para a África não, para a Ásia, como bem foi dito aqui. Então, eu acho que tudo parte da terra e a partir da terra a gente pode construir uma grande nação, como nós aqui no Brasil fizemos e estamos fazendo aí nos últimos 50 anos. Era isso, muito obrigado, boa noite para vocês na Guiné Equatorial e boa tarde para o nosso pessoal aqui no Brasil. Obrigado, Eduardo, pelas palavras. Don Gregorio Bojo, las últimas palabras finales. Yo quiero hacerles ver a los participantes, primero agradecerles por habernos seguido esta noche, a pesar de la improvisación que se tuvo de lo que es este webinar, agradecerles a todos por habernos seguido, decirles que aunque Guinea Ecuatorial, muchos se estarán preguntando dónde está ubicado, pero es un país enormemente grande y significativo en todo el continente africano. Y para algo se ha seleccionado que Guinea Ecuatorial sea la sede de AfroChamber para África Central. Espero que muy pronto también se pueda hablar de la representación, no solamente de la CAC, sino podamos representar a AfroChamber en todo lo que es África. Nos sentimos orgullosos y vamos a atraer inversores todas las partes para que puedan trabajar dentro de este canal, porque la unión hace la fuerza y los guineanos estamos dispuestos a intercambiar experiencias para que el sector privado de Guinea Ecuatorial pueda ser sólido, acompañando a los estados para el plan de desarrollo, porque la unión sector privado gobierno es la que hace que los países se desarrollen y podamos crear empleo para todos los habitantes del mundo y evitamos lo que es la pobreza, porque en África prácticamente no hay pobreza. Hay pobreza porque la gente no tiene los medios necesarios como para poder trabajar, pero con la tecnología de Brasil yo pienso que podremos aportar mucho para que podamos levantar la economía de los diferentes países. Empecemos por Guinea Ecuatorial, pasamos a los países de África Central, la CAC, y aprovechemos esta gran oportunidad que se nos brinda ahora de la Organización del Libre Comercio. Brasil, ya es tiempo ya de que las empresas brasileñas se pongan ya en el mercado, apuesten para que podamos desarrollar, y ahora con la representación de AfroChamber y la buena representación de los dos embajadores que son muy dinámicos y la unión con AfroChamber, pienso que haremos un gran trabajo y vamos a conseguir que las economías de los diferentes países puedan desarrollar rápidamente. Muchísimas gracias, buenas noches. Este es un primer webinar y esperamos que los próximos vamos a hacer muchísimos más para que la gente vaya conociendo lo que es las economías de los diferentes países. Muchísimas gracias y gracias una vez más por la gran confianza que han puesto en mi persona. Buenas noches. Nós que agradecemos, don Gregorio. Gracias a ustedes. Professor Camata, as suas palavras finais, e enquanto isso, Dom Gregório faz o câmbio com o nosso amigo Benjamin. Muito bem. Um minutinho para eu repetir o que eu falei, e é importante repetir, porque olhar para uma África pós-colonial, isso já faz algum tempo,
mostra que hoje nós temos um conjunto, um continente com 55 países, 55 oportunidades, 55 de diversos exemplares de culturas e de todo tipo de relacionamento. Diversidade não é diferença, nós somos todos iguais nas nossas diversidades. A diversidade gera complementariedade e é isso que nós temos que fazer. Sermos parceiros e compartilhar todo o processo de desenvolvimento e de aprendizado que nós tivemos com aqueles que vão chegar ao mesmo ponto e, essencialmente, fazendo isso, apostando na preparação das pessoas, na educação, no preparo profissional, na qualificação, no avanço tecnológico, para que todos levem a bom termo essa oportunidade e atinjam o desenvolvimento econômico tão esperado. Se depender de Brasil, de Afrochamber, partiu África, né? Muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor Camata. Benjamin? Y bueno, una vez más agradecer a los organizadores. Tal como he podido hablar, Guinea Ecuatorial está abierto. El gobierno ha puesto, lo que se dice en español, ha tirado la casa por la ventana, que significa que ha abierto una mayor de oportunidades para que las empresas extranjeras puedan venir a invertir en Guinea Ecuatorial. Nosotros tenemos una buena experiencia con empresas brasileras. Yo trabajé con Zagope, trabajé con RDG, y son empresas que han legado una experiencia inolvidable aquí en Guinea Ecuatorial. Ellos hacían lo que se llama transferencia de tecnología. Enseñaban a la gente, o sea, estaban en el área de construcción, pues desarrollaban la agricultura, la ganadería, todo, y enseñaban a la gente cómo se trabaja. Casi prácticamente la mayoría de los jóvenes guineanos que trabajaron en ARG y en Zagope quedaron como bien experimentados y con una buena experiencia. Y las áreas donde han estado trabajando, las áreas, los pueblos, han desarrollado esos pueblos, ¿no? Entonces nosotros queremos que las empresas sean los primeros, ¿no?, de aterrizar. Porque ya lo veis como Guinea, conoce Guinea más que nosotros mismos. Todas las áreas están por desarrollar. Tenemos un océano, un mar, el sector pesquero. Tenemos un bosque, la madera, todo eso, el sector forestal, la agricultura. O sea, es que todo está por desarrollar. Entonces necesitamos ese intercambio, ¿no?, de experiencias a fin de que nosotros, el sector privado, también podamos crecer. Por lo tanto, la verdad, sinceramente, yo estoy motivado y la verdad queremos que vengáis, que no tardéis mucho, que esto no quede solamente en palabras ni en imágenes. Yo creo que los embajadores han hecho una buena presentación, muy expertos y especialistas, y yo creo que nuestro presidente también les ha abierto las manos, para que los brasileños sean los primeros en venir a transformar este nuevo desafío del Horizonte 2035, ¿no?, el nuevo reto, porque ya después de la conferencia económica, la tercera conferencia económica, el gobierno ha dicho que su plan ahora es industrializar el país. Por lo tanto, la industria brasileña queda bienvenida en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Obrigado, Benjamin. Então, as últimas palavras do embaixador Juan. Muito obrigado pela presença mais uma vez, embaixador. Eu creio que escutou todo o cenário que temos hoje para Guiné Equatorial e Brasil. Temos muito a fazer. Nós sabemos que podemos contar com a embajada. Então, muitas graças por sua presença conosco nesta tarde. Sus consideraciones finales, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco mucho por esta iniciativa vuestra, porque efectivamente desde mi llegada aquí fue una de mis prioridades cuando conversé con el presidente Bolsonaro de querer establecer unas relaciones económicas basadas en el sector agrícola. Sabemos que el petróleo es un producto que termina, pero la agricultura es el mejor petróleo para el desarrollo económico de los países.
De hecho, viendo la potencialidad de Brasil, el presidente me había encomendado verme con la ministra de Agricultura. Ya habíamos iniciado los contactos con Embrape, efectivamente también, pero la situación actual de la pandemia ha frenado bastante y fue una oportunidad cuando me encontré con el señor presidente en una de las reuniones con el grupo de embajadores africanos para que podamos iniciar a través de AfroSamber, que ha sido una buena iniciativa, de tener un representante dinámico en la zona CEMAC que podremos ampliar a la subregión de África Central. Por lo tanto, como lo han dicho los demás, mis predecesores, Guinea Ecuatorial tiene las puertas abiertas, como lo he dicho, después de la caída del precio bruto de petróleo. Ya hace unos años que se habían organizado, ante todo, un simposio para invitar a los empresarios, los inversores extranjeros, inversores internacionales, para que puedan invertir en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial está ahora en la fase de industrialización, que no tenemos todavía. Como lo ha dicho el ministro Oma, yo creo que tenemos muchas potencialidades, mucho provecho que mutuamente entre las empresas brasileñas y Guinea Ecuatorial, y ya no solamente la parte del gobierno, a través de esta cámara podemos aprovechar muchísimas cosas. Yo me insistiría mucho que voy a seguir con los contactos con el señor presidente, porque necesitamos una agricultura industrial que podemos transformar nuestros productos. Hay países que viven con solamente la agricultura. Yo puedo citarle como un país vecino nuestro, Camerún, que la gente de ahí, su población, no hablan de petróleo, como lo han estado haciendo en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, el gobierno creó lo que se llama autosuficiencia alimentaria, que está haciendo de que todos los cameruneses practican a la agricultura. Aparte de lo que hace el gobierno, mucha producción, que el Camerún alimenta la mayor parte de los países de África Central, incluyendo nuestro país, Guinea Ecuatorial, y tenemos la misma tierra. Y es más, tenemos una isla volcánica con la tierra fértil de que cualquier semilla que plantas ahí sale. Por lo tanto, a mí me gustaría, como han designado a nuestro compatriota Bocamó, que yo conozco muy bien, que ha trabajado mucho en la Cámara Agrícola de la isla de Bioko. Por lo tanto, yo creo que podemos trabajar fuertemente para que podamos tener a los empresarios brasileños en Guinea Ecuatorial. La agricultura, la ganadería, la pesca está totalmente todavía, como lo ha dicho el ministro Oma, que la pesca todavía la tenemos sin nada, a pesar de la gran dimensión que tenemos la mar, porque sabes que Guinea Ecuatorial, con la extensión territorial de 28.051 kilómetros cuadrados, pero tenemos unos 300.000 kilómetros de offshore, mar. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchas oportunidades que las empresas brasileñas pueden establecerse en Guinea Ecuatorial, sobre todo, y quiero acentuar mucho más, el sector de agricultura para la transformación agrícola, de los productos de agricultura. La pesca. Tenemos el mejor banco de atún en la zona de Anobón, que todavía no se ha explotado. Si hay industrias brasileñas, los inversores brasileños que pueden establecerse en Guinea Ecuatorial con todas las garantías jurídicas que mis predecesores han señalado, elemento principal como la paz en nuestro país, que ustedes todo el mundo saben, el embajador, mi homólogo que vive en Guinea Ecuatorial, conoce que es uno de los factores importantes que los empresarios, los inversores
hacen las investigaciones, reciben las informaciones para saber qué garantías de seguridad hay en un país para poder invertir sus dineros. Los bancos los hay con muchas capacidades. No obstante, yo quiero invitar una vez más al señor presidente para que esto se haga realidad, porque lejos de ir luchándome en la parte del gobierno, he encontrado los mecanismos más fáciles para que los empresarios brasileños puedan llegar a Guinea, establecerse en Guinea Ecuatorial. Ya hice un viaje a Porto Alegre, visité grandes industrias de automóviles, Marco Polo, que hace los mejores autobuses de lujo del mundo, me recibieron con mucho honor. Randon, que fabrican los vagones, los trenes, los camiones. Por tanto, Brasil tiene grandes potencialidades y teniendo en cuenta los vínculos históricos que unen Brasil y el continente africano, yo creo que lejos de ir más allá, Brasil también debe dar importancia al continente africano. Muchas gracias, señor presidente, por haberme invitado y quiero guardar los contactos para que podamos hacer seguimiento de que esta reunión tenga frutos positivos próximamente. Muchas gracias. Gracias, embajador Juan. Nosotros que agradecemos por la presencia. Seguimos trabajando, nos conocemos Guinea Ecuatorial, nos acreditamos que hay mucho potencial. Tenemos que trabalhar juntos. Então, muitas graças por sua presença. E, por fim, então, embaixador Evaldo Freire, fique com a responsabilidade aí, meu querido, de fazer um fechamento, né, dessa sessão. E agradeço mais uma vez também pela presença, né, durante todo o processo, né, e a presença de todos também, né, e os nossos ouvintes também. Nós poderemos ser repetidores, poderemos ampliar mais essa mensagem que foi deixada nessa tarde aqui. Embaixador Evaldo Freire, por favor. Muito obrigado, Rui. Antes de tudo, gostaria de felicitá-lo por essa iniciativa, porque faz também recordar a importância da África num momento que é especial para o Brasil e para o mundo. Hoje nós estamos num momento de inquietações sobre o pós-Covid, o que vem por aí, o que há de oportunidades nesse novo mundo que vai aparecer depois dessa epidemia que nos atormentou tanto ao longo desse ano. Mas, antes de tudo, eu fico honrado também, né, por ter sido responsabilizado com as últimas palavras, digamos assim, deste movimento que eu acredito seja inicial, dentre tantos outros que haverá entre o nosso país e a Guiné Equatorial, nesse sentido de promover os laços entre os nossos países. E nessa ideia de promoção, eu gostaria de acentuar uma coisa importante. A maneira, como foi mostrada aqui através da exposição de todos os senhores, né, de como o africano vê de uma maneira tão especial o nosso país. É uma maneira que ressalta principalmente uma história que já foi nossa também, né? Porque nós também passamos por um passado de desenvolvimento que foi agora relativamente alcançado, mas mesmo assim continuamos entre as maiores economias do mundo, um PIB industrial que, apesar de alguns percalços, voltou de novo a crescer de uma forma entusiástica e de uma maneira vigorosa, o que levanta também oportunidades para o que a África pode oferecer de complementação com essa nossa oferta. Eu acredito que um país com um desenvolvimento tecnológico intermediário, em alguns aspectos bastante avançado, como seria o caso da Embraer, tem muito a oferecer para a África nesse contexto. E o nosso agribusiness, tão bem ressaltado pelo Eduardo, o comércio que foi de uma maneira tão bem aprofundada pelo professor Camata, as palavras dos nossos participantes, colegas do setor financeiro, as palavras do nosso Gregório, que é um homem que conhece o mercado muito, muito aprofundadamente da Guiné Equatorial e da África Central como um todo, sem dúvida vieram somar o que, em linhas gerais, o embaixador Juan Ndong expôs, que são exatamente as palavras
de incentivo a que o nosso interesse se volte para este país como um hub de entrada para a África, um hub de entrada para o mundo, que vem somar exatamente o que ele pretende desenvolver. O que a Guiné Equatorial pretende ser é exatamente um portão de entrada para todo esse universo africano que tem como meta ser um continente emergente em 2065, aproveitando um potencial gigantesco de uma juventude que está por aí. É uma juventude que vai consumir, que vai estar explodindo em 2065 como meta da União Africana, de chegar a um continente relativizadamente de padrão médio de consumo, mas com uma base fantástica de um potencial jovem em desenvolvimento. Então, era sobre esses aspectos que a gente tem que refletir um pouco e ver o que o Brasil tem a somar com esse desejo africano de complementar a nossa economia, que é uma economia que se volta agora para essa inquietude do depois do Covid, mas que tem muito a oferecer e é muito complementar a todo desejo. Olha, e de longe, o Brasil tem uma entrada que tira qualquer país. Eu posso afirmar a vocês com confiança. Vai haver um ou outro produto onde você poderá dizer que não, esse país aqui, competidor, faz melhor. Mas, no geral, nós temos exatamente o produto que o africano deseja. É isso. Temos preço, temos qualidade e temos como fazer. Então, somente me resta agradecer a você, Rui, e a todos os colegas que estão comigo aqui nesse momento, sabe? E esperançoso de que outras iniciativas tão boas como essa voltem a repetir-se em breve. E se vocês puderem contar comigo, oxalá, contem comigo que aqui estarei. Mais uma vez. Muito obrigado. Bem, não precisamos falar mais nada, né? Então, temos uma palavra que nós usamos aqui na Câmara, que é Ubuntu. Nós somos porque somos juntos. E eu acho que essa é uma ideia africana muito forte. E no meu país, que é Angola, quando a gente agradece, na minha língua, a gente fala Ngasakidila Kiavulu. Agradeço muito a cada um de vocês, embaixador Juan, embaixador Evaldo, Ernesto, Eduardo, Gregório, Camata, todos os que assistiram, e o Benjamin também, que está escondido aí. Muito obrigado a todos e viva o Brasil e viva a Guiné Equatorial. Um bom restante de noite, bom descanso. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado.